Parte agora para a programação da igreja, para a semana. A programação começa com quarta-feira, culto de oração às 7 horas da noite, quarta-feira, culto de oração às 7 horas. Sexta-feira, aula de teologia, 6 horas. Sábado, escola bíblica, classe para crianças, classe para adultos, às 6 horas. Domingo também um culto às 6 horas. Essa é a nossa programação da semana. Zé, pode aumentar só um pouquinho, vou deixar mais distante agora. Foi som? Foi. Pronto, obrigado. Vamos abrir as Bíblias outra vez no livro de Romanos. Quero saudar também quem está em casa assistindo a live. Eu quero fazer um pedido aos irmãos também, e quem está em casa também. Se possível, deixar uma curtida lá na pregação, porque quando você assiste, ou você já assistiu, eu sei, estão aqui presentes, mas quando você vai lá e curte, essa curtida faz com que o YouTube entenda que é algo relevante. Então, quando você curte, vai ajudar com que outras pessoas também assistam essa pregação, certo? Então você pode ir lá no canal da Igreja Bíblica, curtir, dar o seu like, compartilhar também a pregação, para que outras pessoas também ouçam o Evangelho. Vamos lá, Romanos capítulo 2, versículo 17 a 29. Romanos, capítulo 2, versículo 17 a 29. Se porém tu, que tens por sobrenome judeu, repousas na lei, e te glorias em Deus, que conhece a vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruídos da lei, que estás persuadido que és guia de servo, luzes que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de criança, tendo na lei a forma de sabedoria e de verdade. Tu, pois, que ensinas a outro e não te ensina a ti mesmo, tu que pregas que não deve cantar furtas, dizes que não deve cometer adultério e cometes, abobina os ídolos e lhes rouba os templos. Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei, pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se, porém, és transgressor da lei, a tua circuncisão tornou-se circuncisão. Se, pois, a circuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é circunciso, por natureza, cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que, não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem é apenas exteriormente, nem circuncisão que é somente da carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão é a que é do coração, do espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Vamos orar ao nosso Deus, que Ele nos guie nessa noite. Senhor Deus, amado Pai, nós estamos diante da Tua Palavra, que é, ó Deus, como verdade absoluta sobre esse mundo que vive mentiras, que o Senhor Deus venha falar aos nossos corações através dela, Deus. Que possamos meditar na Tua Palavra, que possamos, ó Deus, aplicá-la na nossa vida, que Teu Espírito Santo age, ó Deus, dentro dos nossos corações nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, Romanos, Paulo está escrevendo essa carta com o intuito de falar sobre o Evangelho. O Evangelho que Paulo está apresentando aí é o mesmo Evangelho que o Senhor Jesus Cristo anunciou. E Paulo está mostrando por que ele precisava pregar o Evangelho. Porque a ira de Deus estava sendo derramada contra todos os homens por causa das suas próprias transgressões.
Nessa noite nós iremos continuar vendo isso. Paulo ele se dirige primeiramente ao gentio, demonstrando que todos os homens gentios estão debaixo da ira de Deus e precisam urgentemente ouvir o Evangelho. E não somente os gentios, mas também aqueles que são moralistas, que é o capítulo 2. O moralista está ali diante das acusações de Paulo, e Paulo agora dirige a ele: olha, você que se acha superior aos outros, você também tem cometido pecado contra Deus. Paulo agora ele direciona a quem provavelmente era o seu foco. Provavelmente o foco de Paulo era especialmente esse judeu aqui. E como nós sabemos, e eu preciso que os irmãos entendam, melhor dizendo, que existe uma diferença do judaísmo do tempo de Cristo para o judaísmo do tempo de Abraão, do tempo de Isaac, do tempo de Moisés. Existe uma diferença. O judaísmo no tempo de Cristo, eles acreditavam que a salvação era obtida por praticar coisas, e essas coisas garantiriam a esse homem uma porção com Deus. Então o judaísmo do tempo de Cristo era mais uma religião de obras do que de fé. Mesmo que o Antigo Testamento ensinava sobre a lei, mesmo assim, diante dos preceitos da lei, havia sacrifício, porque o homem não era salvo por praticar a lei, mas por crer na providência do sacrifício. A salvação nunca foi pelas obras, sempre foi pela fé no Senhor Jesus. E esses homens moralistas, esses judaizantes, eles achavam, por cumprir as tabelas judaicas, eles se achavam dignos do céu. Jesus tinha que escancarar as portas, pensava eles, para que eles pudessem adentrar. Na verdade, ninguém é digno do céu. Ninguém. A não ser o Cordeiro que foi morto e reviveu. Ele é digno do céu. Portanto, nessa noite, iremos meditar aí no seguinte tema, diante do julgamento do judeu moralista, como subtemas: privilégios e tradições não podem levar ou salvar o homem. Os privilégios e tradições não podem salvar o homem. Primeiro vamos ver os privilégios, versículos 17 a 24. Privilégios não podem salvar o homem. Acompanhe comigo, Cristo. Diz aí: se porém tu, que tens por sobrenome judeu. Então Paulo agora, ele vai direcionar, ele está falando para o moralista, e agora ele direciona o moralista judeu. Olha, você que se acha superior aos moralistas gentios, você que tem por sobrenome judeu, olha, os israelitas são os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Jacó, Deus mudou o nome para Israel. De Israel vieram 13 tribos. 13 tribos que eram colocadas em terras. E a tribo de Levi não tinha terra. Mas era considerada como uma das tribos de Israel. Dentro das tribos de Israel, a tribo de Judá era a tribo maior. Era a maior quantidade de pessoas. Quando foi levado em cativeiro para a Babilônia, a única tribo que permaneceu melhor, mais unificada, foi a tribo de Judá. Depois do cativeiro, os israelitas ficaram mais conhecidos como judeus. Então Paulo está se referindo a esse grupo aqui. Você que tem essa linhagem, você que é o descendente real, que não houve uma miscigenação de samaritanos como houve ali, vocês que são puramente judeus, e os judeus eles se orgulhavam disso. Quando o judeu iria se apresentar, você sabe de pessoas orgulhosas, né? Algumas pessoas orgulhosas, quando se apresentam, gostam de dizer primeiramente o título. Eu sou doutor, aí diz o nome. Então o judeu ele se achava muito orgulhoso disso. O judeu, quando ia falar o nome dele, meu nome é José, o judeu.
Então Paulo está falando a esse homem que tinha esse primeiro privilégio aqui. Ele era de fato judeu, ele era da linhagem de fato, da linhagem sanguínea de Abraão, Isaac e Jacó. É um povo que não se misturou, é um povo que continua a descendência, e continua. Outro privilégio, versículo 17: e repousas na lei. A ideia que tem é que nesse povo, os judeus, neles habitava a lei de Deus. Isso é claro nas Escrituras. Dentre todos os povos, Deus escolheu a descendência de Jacó, para que a descendência de Jacó pudesse ser a portadora da lei de Deus. A lei de Deus repousava sobre os judeus. E ainda mais, terceiro privilégio: te glorias em Deus. A ideia de se gloriar aqui é que eles entendiam que havia só um Deus, e era esse Deus que eles adoravam. Os outros povos adoravam deuses falsos, mas os judeus adoravam o Deus verdadeiro. Quarto privilégio, versículo 4: que conheces a sua vontade. Eles eram povo de Deus, sobre eles pertencia a lei de Deus, eles conheciam o Deus verdadeiro, eles sabiam a vontade de Deus. Paulo continua. Quinta vontade: aprova as coisas que são excelentes. Eles não só sabiam qual era a vontade de Deus, mas eles apontavam e diziam: ó, coisa boa, você está obedecendo os pais? Pois é, muito bem isso. Você não está atraindo a mulher? Muito bem, você é um homem fiel. Então ele aprovava as coisas que Deus aprovava. Ele dizia para os outros: olha, o que você está fazendo é correto. Então esse judeu fazia essas coisas. Eles aprovavam as coisas que são excelentes, diferente do que Paulo falou dos gentios. Os gentios que faziam as coisas erradas e aprovavam essas coisas erradas. Esse judeu fazia o seguinte: você está fazendo a coisa correta? Muito bem. Ele aprovava essas coisas que eram corretas. Quinto privilégio: sendo instruídos na lei. De fato, todo judeu, ele era instruído na lei. Quando completava seus 12 anos, ele passava por um ritual. Nesse ritual, o rabino fazia perguntas a ele, e ele também tinha que recitar trechos do Antigo Testamento, para que ele então pudesse começar a idade adulta. Então, os judeus tinham isso, instrução na lei. E desde criança, como diz lá em Deuteronômio 6, os pais ensinavam os filhos a lei do Senhor. Versículo 19 continua dizendo mais um privilégio: que estás persuadido que é guia de cego, luz para os que se encontram em trevas. Para o judeu, ele era o mais intelectual de todos. O judeu considerava todos os gentios como cegos, como alguém que estava precisando enxergar, como alguém que estava diante de trevas. Então eles eram os conhecedores, eles eram os iluminados em um mundo tenebroso. Versículo 20, oitavo privilégio: és instrutor de ignorantes e mestre de crianças. A ideia que tem aqui é que ele está dizendo: vocês são quem ensina a lei. Tem povo que não ensina a lei, vocês é que ensinam a lei. Vocês conhecem a lei e você instrui a lei a quem não conhece, a quem é ignorante. Ignorante não é quem é bruto. Ignorante aqui é quem não tem o conhecimento. Porque ele fala também, e és mestre de crianças. A ideia de criança aqui é que não é somente a ideia de infantil, mas é de pessoas que não têm tanto conhecimento. Então os judeus se achavam superiores. Olha, eu conheço a lei, eu conheço a Torá, Gênesis, Levítico, Número, eu sei de Moisés, eu conheço os profetas, eu conheço os salmos, eu conheço a história de Davi, eu sou intelectual, eu conheço a lei de Deus mais do que qualquer um, e eu ensino aos outros. E ainda mais,
o nono e último privilégio que ele vai dizer: tendo na lei a forma de sabedoria e de verdade. Então os judeus tinham isso, as escrituras como a única regra de fé e prática. Eles sabiam que as escrituras era quem deveria guiar o modo de viver deles, era de onde provia a sabedoria e a verdade. Eles criam nas escrituras. Os judeus tinham esses privilégios de ser uma nação que Deus escolheu, privilégios sobre eles repousar a lei, de conhecer o Deus verdadeiro, de ser instrutor dessa lei aos outros, de conhecer essas coisas na sua própria vida. O que nós podemos entender aqui é que os judeus, eles já viviam nessa prática, tanto de ouvir a lei de Deus, como de ensinar a lei de Deus e aplicar a lei de Deus. Eles eram privilegiados. Então esse judeu, Paulo está falando para ele: olha, você é um judeu verdadeiro, você é um israelita verdadeiro, você é um guia de cego, você é o homem que conhece a lei de Deus sobre o seu povo, vocês conheceram o Deus verdadeiro. E judeu, coisa boa, é isso mesmo, é isso mesmo que você está dizendo, Paulo, nós somos isso, vocês são instrutores de ignorantes, coisa boa. Vocês têm a forma da lei como sabedoria e verdade. Esse judeu se orgulhava fortemente nisso. Agora Paulo vai mostrar que tudo isso é em vão. Que todas essas coisas não passam de, como Paulo vai dizer lá em Filipenses, como esterco. Nada desses privilégios faz o homem salvo. E ele vai dar umas lapadas aqui bem seguras, as cajadadas bem seguras. Versículo 21. Tu, pois, que ensina a outros, não ensina a ti mesmo? Você que conhece a lei de Deus, você que ensina como os outros devem viver, você não prega para você mesmo? Paulo primeiro enche o ego desse homem. Lembra que não era um homem real. Paulo está fazendo o recurso de oratória, imaginando um homem, e agora ele fala diretamente com esse homem. Você que ensina, não ensina para você? Tu, pois, que pregas que não deve furtar, furtas. Então esse judeu, ele se gabava disso, ele se vangloriava disso. Não furte. O 8º mandamento diz: não furte. E quem não furtava, muito bem, mas por trás ele furtava. Você já ouviu alguém assim? E diz: faça isso, mas ele faz totalmente o contrário. Os judeus, eles eram bem fiéis em fazer compromisso com os outros. Eles faziam juramento uns com os outros. Mas quando era com os gentios, eles roubavam, eles mentiam. Os judeus nessa época de Paulo eram mal vistos como alguém que furtava, alguém que prometia uma coisa e não cumpria. Continua, versículo 22. Paulo vai dizer outra coisa, que eles ensinam e vivem totalmente ao contrário. Versículo 22. Dizes que não se deve adulterar e adulteras. Primeiro Paulo usou o pecado aqui do furto, agora Paulo usa o pecado do adultério. Os judeus diziam isso: ser fiel, não deve adulterar. É mandamento do Senhor, não adulterarás. 7º mandamento, não adulterarás. Mas eles adulteraram. Olha, quando o Senhor Jesus estava pregando o Evangelho, foi essa a questão que se levantou quando chegou a Jesus. Jesus, é correto divorciar por uma mulher por qualquer motivo? Porque naquela época o divórcio era algo banal.
Eles adulteravam e usavam disso também para abrir mão e casar de novo. E qualquer motivo havia isso. E até mesmo sacerdotes, e entre outros grupos, a sexualidade desenfreada, fora do casamento, era cometida. E ele dizia: não adultere. E por trás estavam adulterando. Por trás estavam traindo a sua esposa. E ainda outro, versículo 22 ainda: abomina os ídolos, ele rouba os templos. Paulo dizia: olha, vocês que têm o único Deus verdadeiro, vocês não amam nenhum ídolo, você não se prostra diante de nenhum ídolo, mas você rouba o templo. Os judeus fazem o seguinte: alguns saqueavam templos quando havia guerras, saqueavam os templos e tomavam as coisas para si. Ou poderia ser também, como alguns historiadores dizem, que algumas pessoas vendiam imagens para se adorar. Eles não adoravam, mas usavam da fé dos outros para enriquecer. Isso perante Deus era roubo, era engano, porque ídolo não é nada. E eles faziam isso. Diziam que não deveríamos idolatrar ninguém, nem imagem nenhuma, mas fazia ídolos para que os outros se prostrassem, apenas com o fim de ganhar dinheiro. Então Paulo mostra a esses homens que eles estão em pecado, tanto em pecado de furto, adultério e idolatria. Esses homens que eram orgulhosos pelos seus benefícios, pelos seus privilégios, por dentro eles eram pecadores. E o versículo 23 diz: tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Eles que se diziam conhecedores da lei de Deus, não viviam assim. Eles conheciam e não praticavam. O Senhor Jesus disse em Mateus 23 e 25, diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapinas e intemperança. Fariseus sérios, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas o interior são cheios de ossos, de mortos e de imundícia. Assim também, exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Esses homens orgulhosos que se achavam santos demais, que tinham aparência de santo, que valorizavam o que aparentemente era santo, por dentro deles era imundícia, era pecado, era algo camuflado, tinha uma aparência de santidade, mas lá dentro era podre. Nós nunca podemos medir intimidade com Deus em algo que a gente só vê, porque tem muita gente que tem uma aparência de crente quando nunca foi. Tem gente que tem uma aparência de santidade, mas é um sepulcro caiado. É bonito. Aqui no cemitério tem sepulcros belos, bem ornados, mas dentro é defunto, é podridão. Semelhantemente a pessoas assim, que querem parecer para os homens algo que interiormente é nunca foi. São sepulcros caiados. O que Jesus está querendo mostrar aqui é que devemos nos preocupar primeiro em pregar para nós mesmos, em vez de nos preocuparmos em pregar para os outros. É vivermos o que o Senhor de fato nos ensinou, e não sermos hipócritas e querer somente apontar o erro dos outros. O que Paulo mostra aqui é exatamente o que Cristo também nos ensinou. Lá em Mateus 7:1 diz assim:
Não julgueis para que não sejais julgados, pois que com o critério com que julgares, sereis julgados, e com a medida que tiveres medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro do olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave do teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. O Senhor Jesus ensinou isso. Olhe primeiro a sua vida. Às vezes o moralista faz isso demais, lança a sua moralidade sobre o outro, mas ele mesmo não consegue fazer tais coisas. E não adianta de nada viver uma vida hipócrita. Na igreja ser uma coisa, em casa ser outra. Jesus disse que no julgamento todas essas coisas serão reveladas. Mateus 7:21 diz aí: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos naqueles dias vão dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos milagres? Eu lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esse povo, eles conheciam a Deus. Ele fala Senhor, Senhor, e fazia coisas externas, mas o Senhor jamais havia conhecido. Tem pessoas que vivem uma religião, uma religiosidade. A vida é uma vida de aparência. Tudo o que ele quer é parecer para os outros o que de fato ele nunca foi. Lá no céu não entra falsidade. Lá no céu não entra hipocrisia. Não adianta você ter uma aparência de religioso demais, quando você nunca foi convertido. Não adianta. E olha os resultados disso, de viver uma vida hipócrita, versículo 24. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Então, por causa dos judeus, o nome de Deus estava sendo blasfemado. Um judeu que roubava o outro, o judeu que dizia que não deveria adulterar, e ele estava adulterando. O judeu que dizia que não deveria se afastar diante do ídolo, e estava vendendo ídolo para os outros, ou roubando os ídolos dos outros. Você que diz que não deve fazer coisas, se torna motivo de escândalo para os outros. A ideia de blasfêmia aqui é de falar mal. O povo gentil estava falando mal do povo judeu, porque dizia que deveria viver dessa forma e não viver. Portanto, irmãos, trazendo como aplicação para nossas vidas, não adianta de nada a gente viver uma vida falsa. E quando há uma vida falsa, é demonstrado isso, e os outros veem. Há crentes que compram e não pagam. Há crentes que prometem coisas e não cumprem essas promessas. Há crente que diz que não se deve adulterar, mas olha aos outros com intenções impuras. Há crentes que diz que não se deve gritar com ninguém em casa, grita, os vizinhos todos sabem, e isso se torna escândalo para os descrentes. Olha lá, ele se diz crente, vai todo mundo para a igreja, mas em casa é ele que diz que vai para o céu. Se ele diz que vai para o céu, eu vou ainda mais, porque eu vivo uma vida muito mais moral do que ele. Às vezes o nome de Cristo é blasfemado, porque tem crentes que deveriam viver como crentes, mas parecem descrentes. O nome de Cristo sendo blasfemado, sendo ridicularizado por aqueles que deveriam buscar também o Senhor.
Será que você é assim? Será que você vive uma vida de aparência? E quando os outros olham para você, não vê uma fé verdadeira, não vê uma fé real. Será que você é um crente verdadeiro? Será que você é uma coisa na igreja e a mesma coisa em casa? Preciso refletir sobre isso. Ter privilégio, irmãos, não garante nada. Ter Bíblia, ter uma igreja boa, cantar louvores, ser membro, ter privilégios, nascer em uma família cristã, não garante salvação a você. Nós precisamos tirar a ideia de que filho de crente também é crente. Não existe isso. Privilégios não dão direitos a você ao céu. Privilégios são bons, mas não são. Segundo, leis e tradições não têm poder para salvar o homem. Leis e tradições não podem salvar o homem. Versículo 27 diz assim: porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se, porém, és transgressor da lei, a tua circuncisão se tornou incircuncisão. Deixa eu explicar aqui para os irmãos. Deus havia instituído com Abraão uma aliança. Essa aliança de Abraão, em Abraão serão vendidas todas as famílias da terra, de os judeus, capítulo 13, de os judeus possuírem aquela terra de Canaã. Deus, ele vai instituir um sinal. Gênesis 17, 9 diz assim: disse mais Deus a Abraão: guardarás a aliança, tu e a tua descendência, do decurso da tua geração. Essa é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência, que todo macho que há entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Porque tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho da vossa geração, tanto escravo nascido em casa, como comprado, a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Então, todo homem deveria ser circuncidado. A circuncisão era uma cirurgia que era feita da retirada do prepúcio do membro sexual masculino, o que é semelhante à fimose, e que o sacerdote, ele amolava uma pedra, e os pais levavam a criança ao 8º dia, e eles tiravam essa parte da pele do órgão genital da criança. Ali era feita a circuncisão. Segundo alguns historiadores dizem que no tempo de Cristo era com a unha do sacerdote. O sumo sacerdote afiava a unha e fazia isso nos bebês. Então essa era a prática da circuncisão. E esse judeu, lembra que Paulo está argumentando com ele todos os privilégios. Vocês são o povo de Deus, e vocês, esposa da lei, vocês são os conhecedores, vocês aprovam as coisas excelentes, mas isso tudo não adianta. Aí parece que esse judeu se impõe: peraí, Paulo, falta uma coisa. E essa é uma coisa que era a circuncisão que os judeus praticavam. Eles achavam que era o máximo de tudo. Por causa disso, então, eles se achavam que eles eram dignos do céu, porque eles eram o povo da circuncisão. Então Deus não iria deixar de entrar lá quem era circunciso, quem tinha a marca da circuncisão no seu próprio corpo. Eles achavam isso. Mas o versículo 25 diz assim: a circuncisão tem valor se praticares a lei. Nada adiantava ser circuncidado e viver como não circunciso. Se, porém, és transgressor da lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se você se diz circunciso, mas vive em transgredir a lei de Deus, você é um circunciso também.
Continua aí, ó, versículo 25, versículo 26, por causa disso. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Se tem alguém que não é circunciso, mas esse que é alguém que não é circunciso, vive de acordo com a lei, será que ao viver de acordo com a lei, não torna ele como descendente de Abraão? É basicamente o que Paulo está argumentando aqui. E todas as escrituras mostram que não era só a retirada dessa pele que tornava ele filho de Abraão, mas era a retirada da pele que marcava o coração dessas pessoas, um coração de pedra, que deveria ser um coração de carne. Lá em Deuteronômio 10 e 16 diz assim: circuncidai pois o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Deus nunca quis rituais por ser rituais. Deus nunca quis circuncisão só por ser circuncisão. O que eles faziam era como símbolo que deveria acontecer dentro do coração daquele. Não era algo só da carne, mas do coração. Deuteronômio 30, versículo 6 também diz isso: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração. Não era algo só da pele, mas era dentro da alma dele. A tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. Não adiantava de nada eles terem essa cirurgia e o coração não ter sido operado. Era ritos, seguir leis, sem ter um coração transformado. Não adiantava de nada isso. Versículo 27. Se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti. Então, agora Paulo pega ainda mais pesado. Paulo vai. Paulo diz agora que esse incircunciso, que para os judeus circunciso era apenas um combustível a mais para o fogo do inferno, eles achavam isso, que o circunciso era a podridão deste mundo, eles se achavam superiores. Paulo diz: olha, esses homens que são incircuncisos, que eles vivem em conformidade com a lei, e eles julgarão vocês. Então, Paulo agora lança na cara deles. Imagino que os judeus agora ficam com a ira maior, porque eles se achavam tão dignos do céu, que eles julgariam todos os que entrariam. Tinha que passar pelos critérios dos judeus. Eles se achavam quem julgaria as outras nações. Se achavam isso. É a mesma visão que nós temos, por exemplo, de Jonas. Lembra de Jonas? Jonas queria que Deus julgasse a nação de Nínive, que condenasse a nação de Nínive. Então, para os judeus era isso, que deveriam ser condenados todos os homens, e eles julgariam. Paulo diz: olha, ele que vive de conformidade com a lei, mesmo sendo circunciso, ele julgará você. Versículo 28. Porque não é judeu quem apenas exteriormente, nem circuncisão a que é somente da carne. Porque, porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra. Paulo mostra que o judeu de fato, o filho de Abraão de fato, não é aquele apenas que cortou o seu prepúcio, mas é aquele que vive aos passos de Abraão, é aquele que nasceu no Espírito Santo, é aquele que creu no Senhor Jesus, como a gente vai ver daqui a pouco. Não é uma cirurgia, isso não torna o homem salvo, tradições não tornam o homem salvo, seguir a lei não é suficiente para o homem ser salvo, quando o coração não é transformado.
É preciso que haja transformação. É preciso que haja um novo nascimento. Aí ele faz um paralelo no versículo 29, a parte final diz assim: em cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. A palavra Judá, em hebraico, significa louvor. Então, os judeus se vangloriavam, louvavam a si mesmos. Nós louvamos a nós mesmos. Quando Lia teve Judá, era um louvor a Deus. Mas os judeus, eles se vangloriavam a si mesmos. E Paulo diz que o louvor verdadeiro não é dado a si mesmo, mas a Deus, cujo louvor não procede dos homens. Os judeus, eles buscavam o louvor dos homens, mas o louvor verdadeiro é para Deus e não para os homens. Não adiantava de nada seguir rituais quando o coração não havia sido transformado. Eu quero que os irmãos entendam que, basicamente, pode passar aí, o que Paulo está querendo fazer aí é um tipo de soma, é um tipo de cálculo. Ele quer mostrar o seguinte: que circuncisão mais desobediência, condenação. Incircuncisão mais desobediência, também condenação. Mas circuncisão mais obediência, salvação. Também incircuncisão mais obediência, salvação. Então Paulo está querendo mostrar que todas essas tradições que eles viviam, de seguir a lei, de querer viver a lei, e o coração não ter sido transformado, a obediência não ser uma obediência correta, ser só exteriormente e não interiormente, não adiantava de nada. Da mesma forma hoje em dia, tem pessoas que acham que seguir rituais tornarão ela ser salva. Se seguir tais preceitos de acordo com a religião, aí então elas adquirirão a salvação. Seguem rituais e o coração nunca foi transformado. Salvação não vem por práticas. Salvação não vem por obras. Aí talvez você me pergunte: mas Maicon, você colocou obediência. Por que obediência? Já eu vou explicar sobre isso. Mas é necessário sim obediência. Paulo apresentou aqui todo Romanos capítulo 2, mostrando que a moralidade não torna o homem salvo. Tanto os que não conhecem a Deus, os gentios, como os que conhecem a Deus, todos eles, uma vez que estarão diante do tribunal do Senhor Jesus, todas as suas obras, sejam obras que praticaram ou obras que não praticaram, sejam em pensamentos também, ou em omissões, todas elas serão julgadas, e todas as obras julgadas condenarão o homem. Mas ele então, como é que o homem pode ser salvo? Eu quero caminhar para a conclusão, lendo o texto lá de Lucas, capítulo 12, versículo 47. Quando Jesus, ele vai falar agora na parábola ali do servo bom, ele vai falar aqueles que conheciam a vontade de Deus e não fizeram isso. Versículo 47. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então, uma vez que você conhece a vontade de Deus, Deus requer que você faça. Deus requer que você faça. Uma vez que você não faz, o maior castigo estará sobre você do que aqueles que não conheciam.
Mas o que é fazer a vontade de Deus? Então eu quero concluir pensando sobre isso. O que é fazer a vontade de Deus? O que é a obediência? João capítulo 6, versículo 28, nos mostra o que é essa obediência. Diz assim, João 6 e 28. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: o que faremos para realizar a obra de Deus? O que faremos para que, incircuncisão no nosso caso, mas obediência nos leve para o céu? O que é que nós fazemos, Jesus? O que é que nós fazemos, Jesus, para que cumpramos a lei de Deus? O que é necessário que eu faça para que eu cumpra todos os mandamentos? Jesus vai afirmar o seguinte: Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. O cumprir a lei se resume em crer em Cristo. A obediência dos incircuncisos, que tornarão eles salvos, a obediência é o chamado de Cristo a crer. Creia em Jesus Cristo e então o homem será salvo. Não é por sua moralidade, não é por seguir lei, não é por frequentar a igreja, não é participar de reunimentos, não é ser de uma família cristã, não é por apontar o erro dos outros, não é por se vangloriar, não é por se achar o maior crente do mundo, mas é pelo que Cristo fez por você na cruz. Aí os gentios como nós tornamos salvos, porque Ele, o Senhor Jesus, cumpriu toda a lei no nosso lugar. Ele aplica essa lei à nossa vida. E agora aqueles que não eram povo de Deus tornam-se povo de Deus. Aqueles que outrora eram filhos de Satanás são filhos de Deus. Aqueles que viviam sobre a ira, agora estamos sobre a graça e a paz. Nunca é por obras, é pela graça. É pela graça. Portanto, nessa noite, você que acha que praticar coisas tornará você salvo, eu quero dizer para você que tudo isso não passa de engano no seu. Você nunca fará coisas possíveis para herdar o reino dos céus. Nunca haverá obra suficiente, pois todos pecaram, estão debaixo da ira de Deus. A única forma de você ser salvo é crer no poder de Deus que tira o pecado do mundo. É crer no Senhor Jesus. Portanto, nessa noite, creio nele. E nós, como salvos, que tenhamos um testemunho, que tenhamos uma boa relação com o que nós cremos e vivemos, que não sejamos pessoas que têm um ânimo na igreja e fora é outra coisa, que sejamos crentes verdadeiros, para que o mundo nos veja e glorifiquem a Deus e não blasfemem. Sejamos crentes verdadeiros. Amém? Ó Deus, obrigado a Ti, ó Pai, por Tua palavra, que ela venha moldar as nossas ideias e o nosso coração. Que o Senhor Deus venha nos ajudar, em nome de Jesus. Amém.